Ok, pessoas, nós vamos agora conversar um pouco, bater um papo a respeito dessa temática que nós decidimos colocar em pauta por vários motivos, e um dos principais é exatamente a situação em que a gente está vivendo, que nos coloca diante de lugares limitadores que vão acentuar na gente alguns tipos de sentimentos. E um desses sentimentos que são acentuados em situações como essa é exatamente a tristeza. E nós já falamos aqui em outra oportunidade que parece estranho, diante de tudo que a gente já ouviu em relação à fé como um elemento que nos transforma em super-heróis, em super-humanos, e mesmo assim a gente tem alguns sentimentos que são negativos, alguns sentimentos que são estranhos. Será que alguém que serve a Deus e que dedicou a sua vida inteira a um caminho de fé, de renúncias, de busca por aquilo que é substancial na existência humana, que é a presença de Deus, esse alguém pode sentir tristeza? O que seria a tristeza? O cristão não deveria ser um ser feliz? Não é isso que se prega em muitos lugares, não é essa a mercadoria mais vendida no meio da fé, no meio da religião? Então a gente conversa espontaneamente a respeito desse assunto, iniciando hoje, e eu gostaria de basear a nossa conversa nas palavras de Jesus registradas por João e que está dividida aqui no capítulo 16, do verso 20 ao verso 22 desse livro que leva o nome do apóstolo João. João 16, 20 a 22. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ninguém poderá tirar. Então você, logo de forma imediata, consegue identificar nas palavras de Jesus aqui que o conceito de tristeza é antagônico, é antônimo ao conceito de alegria, que de algum modo poderia ser chamado aqui de felicidade. Então, tristeza, nesse contexto em que Jesus está conversando com os discípulos, é um sentimento de pesar. E isso acontece por conta de uma notícia que Jesus está dando aos discípulos e que ele já havia falado algumas vezes a respeito desse assunto, mas os discípulos não quiseram compreender literalmente como Jesus estava tentando dizer. Jesus estava falando a respeito da sua morte. Jesus estava falando a respeito da sua partida. Jesus estava falando a respeito da sua humilhação. Jesus estava falando a respeito da violência
a qual ele seria submetido. E quando os discípulos ouvem a respeito de que o seu Senhor, o seu mestre, o seu ensinador vai passar por um processo doloroso, injusto, e que eles, que são os seus alunos, os seus discípulos, vão ficar sem a sua base de sustentação educacional, vocacional, espiritual, o coração deles vai sentir uma tristeza aqui, vai sentir um pesar. E aí a palavra grega que é utilizada por João aqui é a palavra lupe, que quer dizer aflição, peso, pesar, mágoa. É uma sensação que chega ao coração dos discípulos por eles perceberem que vão perder o seu mestre, que vão perder o seu Senhor. E Jesus vai mostrar a eles que a tristeza, muitas vezes, é apenas o prenúncio de uma grande alegria, de uma alegria maior, de uma situação de muito superior. Por que estou dizendo isso? Porque Jesus está apresentando aos discípulos a tristeza como um estado passageiro. E depois ele vai dizer, vocês vão entrar em uma situação de alegria, de prazer, de felicidade que ninguém vai poder tirar de vocês. Então, ele vai usar como metáfora para dar base e fazer compreendido o seu discurso a situação da mulher quando está prestes a dar à luz. Quanto mais próxima está a criança de nascer, maiores são as dores do parto. E essas dores do parto vão causar na mulher uma sensação de tristeza, de impotência. Ela está em uma condição de fragilidade. E essa condição de fragilidade da mulher prestes a dar à luz uma criança, acaba provocando nela esse pesar, essa mágoa, esse peso, essa sensação absurda de tristeza, essa aflição. Só que essa aflição passa imediatamente assim que a criança nasce. E a sensação que nasce no coração da criança, da mulher, depois do nascimento da criança, é muito maior do que aquela tristeza sentida anteriormente, de tal forma que o que se passou não é nem sentido mais por a mulher, porque a sensação de alegria agora, de ter o seu filho nos braços, é incomparavelmente maior. É isso que Jesus está dizendo, que a tristeza na comunicação dele para os discípulos aqui vai ser um estado passageiro, mas a alegria, ela vai se tornar uma alegria que ninguém poderá tirar mais dos discípulos. E aí a gente já vai entrar numa questão de conceito de felicidade, de alegria aqui, que está ligada à eternidade. Porque não é apenas a respeito da sua ressurreição que Jesus está falando. Então ele está falando a respeito da tristeza que os discípulos vão sentir por sua morte. Com 3 dias ele ressuscitaria. Essa alegria dos discípulos voltaria, porque Jesus volta a uma vida que nunca mais poderá ser tirada por ninguém. Foi tirada desta vez por conta própria, pela vontade de Deus, e porque Ele quis e Ele permitiu que assim acontecesse, mas depois ninguém pode tirar mais essa alegria, essa sensação de que Jesus está vivo do coração dos discípulos. Isso remete à eternidade também, porque quando a gente chega à eternidade, a alegria, a felicidade de ter servido a Cristo, de ter colocado a sua vida diante de Deus, não obstante aos obstáculos que a gente enfrentou na vida, será uma alegria eterna. Então, o que é a tristeza? É esse sentimento de pesar, essa sensação aflitiva que às vezes chega no coração da gente e que é comum a todos os seres humanos. Qualquer pessoa sente tristeza na vida. Qualquer homem de fé sente tristeza na vida. Inclusive tristezas profundas. A gente vai continuar falando a respeito da tristeza
dos graus que a gente pode ter e vai chegar inclusive à questão da depressão, que é algo que pode acometer qualquer homem, qualquer mulher de Deus. A tristeza em tom depressivo pode acometer o coração de qualquer homem, de qualquer mulher de Deus. Mas isso é uma conversa para mais tarde um pouquinho. Então, antes da gente falar a respeito de tristeza, seria importante a gente pensar naquilo que é antônimo de tristeza, que seria a felicidade, que seria a alegria funcionando aqui como sinônimo de felicidade. E felicidade, quando a gente vai encontrá-la dentro da perspectiva do mundo moderno, a gente vai perceber que existe no mundo moderno ocidental um conceito de felicidade que, de alguma forma, acaba provocando muito mais tristeza na vida daqueles que buscam por esse preenchimento da alegria e da felicidade. Porque se eu perguntar para você, por exemplo, o que seria uma pessoa feliz? O que é uma pessoa feliz para você? É uma pessoa que vive sorrindo, não é isso? Aqueles comerciais de banco, por exemplo, pessoa feliz, toda sorridente, porque abriu a conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. A pessoa toda feliz, toda sorridente, porque felicidade parece ser isso. Felicidade também, ou uma pessoa feliz também, é aquela pessoa que parece que alcançou degraus altíssimos na vida, é a pessoa de sucesso. A pessoa feliz é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que alcançou todos os objetivos, todos os sonhos, todos os projetos de vida, que teve projetos de vida, arquitetou projetos de vida e alcançou esses projetos de vida. Então, aparentemente, felicidade é exatamente isso, né? Tem um estereótipo, tem uma imagem que vai apresentar a felicidade. E nós estamos vivendo em um momento, em um mundo, em que existe uma felicidade que é chamada pela psicologia de felicidade tirana. Você tem a obrigação de ser feliz o tempo todo. E a felicidade virou uma obsessão. Você tem a obrigação de ser feliz. E se ser feliz é ter sucesso, se ser feliz é ter prosperidade, se ser feliz é realizar os seus sonhos, se ser feliz é alcançar os seus objetivos, se ser feliz é estar o tempo inteiro rodeado daquilo que você deseja, você nunca vai ser completamente feliz. Porque o primeiro conceito de felicidade do mundo moderno, da nossa geração, é esse conceito do qual nós estamos falando aqui, que gira em torno da realização de um desejo. Então, quando você realiza um desejo, você tem uma sensação boa, que com certeza está ligado à felicidade, ao sentimento de alegria. Então você tem essa sensação boa de realização. E aí você julga que isso é de fato a felicidade essencial. E quando você conceitua a felicidade com a realização de um desejo, amanhã aquilo que você conseguiu realizar hoje já não tem nenhum tipo de valor. Porque a realização, essa felicidade da realização do desejo é muito passageira, gente. No mundo do consumo, que é o nosso mundo, principalmente. Porque as coisas elas vão se desatualizando, elas vão perdendo sua atualização quase que todos os dias. O que ontem era super, hiper, mega moderno, hoje já está ultrapassado. E o que hoje é moderno, amanhã estará ultrapassado. Então, aquilo que causou, de alguma forma, uma sensação de felicidade em mim, porque eu adquiri, amanhã não terá mais valor, porque eu vou ter que procurar obsessivamente por outra coisa que produza em mim essa sensação de felicidade, que é a sensação da realização do sonho.
quanto mais eu vou correndo atrás dessas realizações de sonho, de realização de sucesso, mais frustrado eu fico, porque nem sempre eu consigo realizar tudo aquilo que eu desejo, todos os sonhos e projetos da minha vida. Então, esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, acaba se tornando uma sensação e um sentimento absolutamente passageiro e que vai causando frustrações sobre frustrações nas pessoas, porque a realização de um desejo, por mais que consiga produzir uma sensação de felicidade por um tempo pequenininho, ela vai passar e o seu coração vai ficar vazio novamente. Quando o romantismo chega para a gente, isso lá pelo século XVIII, XIX, e o conceito de casamento, de relações humanas, ele começa a mudar um pouco, o amor passa a ser agora, a felicidade passa a dar a ideia agora de amor, né, de paixão. Então as realizações de amor, as realizações de paixão que as pessoas vão tendo, vão promovendo nessas pessoas essa sensação de felicidade, de alegria. E às vezes, quando você produz essa sensação de paixão como um ato de felicidade, você acaba, de algum modo, transformando a sua necessidade de paixão em algo frequente, em algo constante. E é por isso que, por exemplo, Vinícius de Moraes, um dos maiores compositores e poetas do Brasil, ele não conseguia ficar dentro de um casamento por muito tempo. Porque, segundo ele, o que produzia nele felicidade é essa sensação de paixão. É isso que o fazia produzir as suas poesias, as suas músicas. E produzia nele essa realização de tirá-lo de um sentimento de melancolia. Então, o seu desejo e a sua necessidade por coisas novas, por novidades, é que fazia com que ele pensasse que estava feliz. Então, o sentimento de felicidade, quando tem como base a realização de um sonho, isso se torna algo esvaziante para o ser humano. Então, a busca pelo sucesso, a busca pelas realizações que nós temos dentro da nossa geração, faz com que a gente pense que é de fato feliz aquele que consegue postar melhores momentos nas redes sociais. Aqueles que têm os melhores carros, que estão em situações de boas viagens, que estão nos melhores restaurantes, que têm os melhores alimentos, que se vestem com as melhores roupas. Então, feliz é exatamente esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, que consegue promover em sua vida várias realizações. Agora, isso não explica por que razão há um número crescente de jovens e adolescentes na nossa geração que estão dependentes de antidepressivos. Isso não explica porque tantos jovens e adolescentes em nossa geração estão frequentando mais clínicas psiquiátricas. Isso não explica porque tantos jovens e adolescentes da nossa geração estão se viciando cada vez mais cedo em drogas. É exatamente porque essa sensação de alegria, essa sensação de felicidade é algo absolutamente passageiro. Não é, de fato, a felicidade como ela deveria ser encarada num processo mental de crescimento psicológico, intelectual, que enxerga a felicidade não como pequenas produções de realizações passageiras, mas deveria fazer com que a felicidade se apresentasse como algo que é essencial para a sua existência, que fizesse com que o ser humano soubesse valorizar as coisas que estão ao seu redor e que aparentemente são pequenas, mas são o que de fato sustentam a sua vida. E não as pequenas realizações, como a gente pensa. Então, há dois conceitos de felicidade
que divergem desse conceito de felicidade da nossa geração e que talvez nos ajude a compreender melhor por que razão às vezes a pessoa sente um esvaziamento tão grande, mesmo depois de ter realizado os seus sonhos de vida, de ter alcançado tantas coisas que aparentemente produziram nele essa realização. O primeiro conceito é o conceito filosófico grego, que vai ter aqui a felicidade como um conjunto de virtudes que é capaz de resistir aos vícios. Então, para os filósofos da antiguidade, se você é corajoso, confrontando a sua covardia, isso é o que produz em você felicidade, que não é apenas um sentimento, mas é uma vida que vai ter um legado em você, que vai deixar uma memória boa a seu respeito. Isso é felicidade, que não é um estado de um sentimento passageiro. Então, se você é um homem justo, mesmo tendo a possibilidade de ganhar mais diante de uma proposta injusta, politicamente injusta, para os gregos isto é felicidade, porque você está conseguindo vencer os vícios pela virtude. E o terceiro conceito, que eu acho que não vai dar para a gente entrar bem hoje na nossa conversa, mas a gente vai ficar para falar amanhã, é o conceito judaico-cristão que vai seguir próxima a essa linha do conceito filosófico grego de felicidade, e você vai compreender isso quando amanhã a gente conversar a respeito do que significa bem-aventurado. É uma contraposição a isso que a gente julga ser felicidade em nossos dias, a realização de desejos pessoais. Jesus vai contrapor-se a isso, mostrando que de fato é felicidade. Tá? Sobre isso a gente conversa amanhã. O programa Paz do Lar está chegando ao final agora, devido à conjuminência patobológica da infraestrutura molecular da cauda do crocodilo, ou seja, o horário já deu, mas amanhã a gente volta com muito mais às 8 horas.